Glória a Deus. Bom dia, meus amados irmãos. Paz seja com todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Dia Mais Abençoado com o pastor Carlos Monteiro. Hoje, sexta-feira, o dia mais querido dos trabalhadores, não porque não gosta de trabalhar, jamais por causa disso, mas pelo descanso merecido. Amém? Sexta-feira, dia de bênção, sexta-feira, dia de o começo do final de semana, né? O começo aí de um descanso merecido. E é importante, irmãos, descansarmos. Até o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus ele criou o mundo em 7 dias e no sétimo ele descansou. Mas Deus descansou não é porque ele estava cansado, ofegante, não. Deus descansou para ele nos dar o exemplo de que é importante nós pararmos. É importante nós pararmos. Então, se o nosso Deus descansou, descanse. Deus ele ensinou o povo dele a trabalhar 6 dias e descansar no sétimo de toda a obra. Por quê? Justamente para recarregar as energias. Nós precisamos parar. Há momentos que nós temos que trabalhar, Deus nos dá saúde, e há momentos que nós temos que parar a mente, parar o corpo, dar uma parada. Então, que esse final de semana seja um final de semana de descanso, um final de semana de paz, um final de semana de bênção, independente do que você está passando, da situação que você está atravessando. Continue, tá bom? Continue, Deus abençoe, tá bom? Esse final de semana você, a sua família, os teus sonhos, final de semana para o crente é família e casa de Deus e família, é muito importante. Deus tem que fazer parte, ele tem que ser a primeira parte, a melhor parte do nosso final de semana. Se Deus não entra na nossa agenda, se nós não temos tempo para Deus, nós estamos perdendo tempo. Toda pessoa que fala, pastor, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo, eu não oro porque eu não tenho tempo, você está perdendo tempo, porque você está falando para Deus, eu tenho tempo para tudo, eu coloco e consigo ter um cronograma para colocar todas as coisas, mas quando chega a hora de Deus, mesma coisa. Pensa se fosse ao contrário, uma pessoa falasse para você, eu não tenho tempo para falar com você, porque ela está gastando com outras coisas. Com Deus é a mesma coisa. Deus tem que entrar, tem que ser a primeira parte do nosso final de semana, a primeira parte da nossa vida, a primeira parte de todas as nossas coisas. Então que essa sexta-feira, que este sábado, que este domingo, que nós só temos programa na segunda, seja de bênção. Que Deus possa te guardar, te proteger, se você for ficar na sua cidade ou for viajar, independente. Que Deus te abençoe, te guarde, te honre, te livre de todo mal. Amém? Daqui a pouco eu tenho uma palavra para o teu coração sobre ele tinha tudo para desistir. A palavra de hoje tá bom? Enquanto os irmãos vão entrando aí, ele tinha tudo para desistir. Uma palavra do nosso exemplo de fé, de superação, Davi. Vai marcando outras pessoas, vai acordando, vai despertando. Quando você marca, chega uma notificação para as pessoas. Não tem menos pessoas hoje que eu estou tentando conectar aqui com a contrapastora. O celular acabou a bateria, que nós também compartilhamos. E lembrando, meus amados irmãos, que hoje às 20 horas nós temos a continuação, a última noite da campanha Realizando Sonhos. A última noite. Deus tem nos abençoado, Deus tem tratado. Eu vejo que há uma geração que as pessoas se preocupam mais em conquistar. Eu não me preocupo mais em conquistar. Minha maior preocupação é se eu vou ser tratado. A maior preocupação de Deus é o nosso caráter. Não é o que nós conquistamos, não é termos a bênção. A maior preocupação de Deus é sermos uma bênção. Ser uma bênção é melhor do que ter uma bênção. Amém? Então que Deus possa fazer de nós uma bênção, para que aonde nós formos, você pode chegar com um carro 0 km no lugar. Você pode chegar com uma Hilux, você pode chegar com uma SW4, você pode chegar com uma Range Rover num lugar. As pessoas vão olhar e vão admirar. Só que a maior admiração, a admiração primária é o que temos. A admiração que permanece é a que somos. Então, você pode chegar num Fusca 69, 73, 74 e na hora que nós chegarmos lá, a pessoa fala, nossa, essa pessoa é bênção, essa pessoa é bom caráter. É a melhor coisa que tem. Ser uma pessoa de Deus, ter um bom caráter vale mais do que ter coisas. Eu vou entrar na palavra
na palavra de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. A palavra de hoje é: ele tinha tudo para desistir. Eu vou falar de um homem, irmãos, que ele tinha tudo para desistir, tinha tudo para pendurar a chuteira, jogar a toalha, ele tinha tudo para abandonar e até para cometer um suicídio. Eu estou falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que ele infelizmente cometeu um pecado, pagou o preço, teve uma consequência muito grande, porque Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não é porque ele pecou que Deus deixou ele sem correção. Você tem um filho, por mais que você ama ele, mas se ele errar em alguma coisa que seja prejudicial, nocivo, você vai corrigir. Então a Bíblia diz que Davi ele errou, adulterou, cometeu algumas coisas que aos olhos de Deus foi mal, pagou um preço por isso. O seu filho, ele ficou doente porque o filho era fruto de um adultério, ficou doente, e a Bíblia diz que por 7 dias Davi orou e jejuou. Ele ficou 7 dias trancado no quarto do palácio, que ele era rei. 7 dias ele orou, 7 dias ele jejuou, 7 dias ele ficou com a testa na terra, com a testa no chão, só clamando: Deus, não deixa a criança morrer, não deixa a criança morrer. Diz a Bíblia que os servos dele, da casa inteira, começou a falar assim: Davi não vai aguentar, dessa Davi não passa, Davi não come, Davi não bebe, Davi não sai daí, só sabe chorar. E a criança morreu. Quando a criança morreu, os que estavam trabalhando no palácio começou a cochichar um com o outro na porta do quarto de Davi: como que nós vamos contar para ele que a criança morreu? Se a criança viva, ele já não come, não bebe, não dorme direito, só fica lá orando. Agora, muito mais agora, que a criança morreu. Só que ele ouviu. Quando ele ouviu, os funcionários notou que ele fez uma coisa diferente. Preste atenção. Você que está assistindo agora, volte lá no começo. O tema da mensagem ele tinha tudo para desistir. Tinha tudo para terminar numa tragédia. Tinha tudo para ser trágico essa história. Sabe o que ele fez? Ele se levanta, toma um banho, faz a barba, se unge. Então todos se levantaram. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis pão e nem comeu. Isso aqui é antes. Quando a criança morreu, eles temeram dizer para Davi que a criança tinha morrido, porque dizia: a criança viva, nós falamos para ele, mas ele não nos deu ouvido. Como que nós vamos ter coragem de falar para ele que a criança morreu? Porque mais mal ele vai fazer. Viu, porém, Davi que os servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança tinha morrido, que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: ela morreu? Eles disseram: morreu. Davi então se levantou da terra, tomou banho, se ungiu, trocou, colocou roupa nova e foi para a casa de Deus. Olha, meu amado irmão, o que aconteceu. E colocaram pão para ele e ele comeu. Durante 7 dias ele não comeu, não bebeu, não tomou banho. Durante 7 dias só chorava, durante 7 dias só trancado. Agora que acontece exatamente o que ele estava pedindo em oração para não acontecer, ele vai lá, faz a barba, se unge, coloca um perfume, uma roupa nova, e ele não vai para gandaia. Ele não vai para gandaia, ele não vai chorar as pitangas, não, ele não vai lá, a culpa é de Deus, não, ele não vai. Sabe o que ele faz? Ele vai lá para o templo, e todo mundo, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque todo mundo falou: nossa, para onde Davi vai? Para onde Davi vai? Ele vai preparar o velório. Não, sabe o que ele faz? Ele vai para a casa de Deus, ele chega lá, ele chora, ora, se derrama na presença de Deus, ele clama. Eu oro, irmãos, uma oração que eu tenho sempre é: Deus, me dê um coração igual ao de Davi. Um coração, irmãos, humilde, um coração quebrantado. Eu vejo hoje, irmãos, que as pessoas entram na igreja e saem da igreja da mesma forma, vai cumprir tabela, vai cumprir culto. Uma coisa que me angustia é pessoas que elas não têm mais um coração. Às vezes elas estão passando um problema, já não quer mais Deus. Ou outras que não estão passando problema, adquiriu bem, agora não preciso de Deus porque o bem dela é o descanso, deu um alívio, ela abandona Deus. Deus quer uma geração que se rasga na presença dele. Todo mundo se admirou. Sabe quando é que as pessoas vão se admirar conosco? Quando nós estiver passando um problema e mesmo ferido, ensanguentado, lutando, machucado, a gente continua. O segredo da vida é continuar. Ele tinha tudo para desistir, tinha tudo para abandonar, mas ele foi. O que aconteceu? Ele foi para o templo. Quando ele voltou para casa adorando a Deus, ele foi lá e coabitou com a Batseba.
quando ele coabitou, Deus deu um novo filho para ele. Só que agora esse filho viveu, por quê? Porque não era fruto do pecado, não era fruto do erro, não era fruto do adultério. O pecado ele colheu a morte. O salário do pecado é a morte. Ele pecou, ele colheu a morte. Só que agora ele não é mais, esse próximo filho não é fruto de um adultério, não é fruto de um pecado. Diz a Bíblia que Deus olhou para a criança e amou a criança, e o nome dela se chamou Salomão, sábio. E também tem um que fala aqui, Gedidias, que é amado do Senhor. Ou seja, se você não parar, se você continuar, Deus ele honra. Se quebranta, se rasga, mas não desista. Não desista da vida, não desista dos teus sonhos, não desista de nada. Continue, a vida, ela continua. Muitas pessoas começam a ler um livro, para. Aí a pessoa fala para ele, pastor, eu quero chegar em algum lugar. Como que quer chegar se só vive parando? Uma pessoa que só vive parando é uma pessoa que não chega em lugar nenhum. Pastor, eu tenho um sonho, para. Começa a faculdade, para. Começa um curso, para. Começa um treinamento, para. Começa a levantar cedo, para. Começa a vencer a preguiça, para. Começa a ser rigoroso com o horário, para. Começa a falar, agora eu vou ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, agora eu vou ser fiel a Deus nos cultos da família, na Santa Ceia, para. Davi, o segredo de Davi é que ele sempre continuou. Tudo que ele fazia, ele continuava. Ele era intenso. Não foi as lutas que fez ele parar de orar, não foi as lutas que tirou ele da presença de Deus, não foi as lutas que tirou ele de ser um bom rei, um rei que administrava o reino com excelência. O segredo é continuar em Deus. Continue. Deus sempre tem uma história linda para a nossa vida. Deus sempre. Essa madrugada eu estava orando, orei muito por situações que acontecem e Deus falava ao meu coração. Eu não falo que Deus falou comigo em voz audível porque eu temo muito isso daí, mas eu entendia no meu coração que Deus está preparando histórias para a tua vida, tá bom? Nós vamos orar em nome de Jesus e segunda-feira estaremos juntos se Deus assim permitir, porque se Deus não permitir, eu posso não estar aqui, porque a vida é um sopro. Nós temos que estar preparados para ir para o céu. Você que está desviado, volte enquanto é tempo. Morrer fora dos caminhos do Senhor é tragédia eterna. Não compensa ficar longe da presença. Pastor, mas não estou indo na igreja, não estou fazendo nada errado. Mas se você não tem igreja, você não tem pastor, você não toma Santa Ceia regularmente, você não está segundo a vontade de Deus. Você parou, volte. Você não aceitou Jesus, aceite. Jesus é lindo, maravilhoso, é espetacular. Ele é o nosso amado das nossas almas. Volte enquanto é tempo. Jesus te ama. Não importa o que aconteceu, sempre tem uma história linda atrás de uma pessoa que tem um coração humilde. Vamos orar? Deus, eu sei que o Senhor colocou, meu Pai, pessoas do outro lado, no Facebook, no YouTube, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que estão agora precisando, Deus, ouvir a Tua voz. Como eu preciso sempre, porque só a Tua voz nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá paz. Aonde estiver uma pessoa agora, Deus, que ela observa que parece que tudo acabou, que ela está começando o final de semana abatido, angustiado, que passou, Deus, tantas lutas na vida, que a Tua mão esteja sobre ela, que ela possa, meu Pai, continuar, que ela, meu Pai, não venha desistir da vida, que possa se arrumar, Deus, levantar a cabeça e viver aquilo que o Senhor tem. Se alguém, Deus, que está em pecado, em erro, que aconteça agora um arrependimento de coração, um quebrantamento, para que nós não venhamos se acostumar com o nosso erro, Pai. Se alguém se afastado, que possa voltar, caído, que possa se levantar. Se alguém, meu Pai, doente agora, que o Teu Espírito Santo possa curar ela e tocar agora onde houver uma ferida. Eu declaro a bênção sobre ela, um final de semana abençoado, espetacular, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, até hoje, 8 horas da noite, nossa grande campanha encerramento, realizando sonhos, em nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz.